Quando que foi o ponto de virada, assim, na sua vida, você acha? Alguma coisa que aconteceu que você trocou tua mente escassa para mente abundante? A troca não foi assim. Não foi Mas na um verdade eu estalar de falo, dedos? né? Se a gente muda realmente nossa crença, a gente pode mudar sim nossa realidade. Eu falo, a gente pode mudar instantaneamente. Uhum. Porque o que molda, né, a nossa realidade são as nossas crenças. A nossa própria vibração já é uma consequência das nossas crenças, que é o que a gente acredita. Se a gente muda o que a gente acredita, pronto, começou a mudar o pensamento, porque o pensamento já é uma consequência do que a gente acredita, mudou o sentimento, mudou a ação e muda o resultado. As pessoas querem fazer o quê? Elas querem mudar a sua ação, seu sentimento, mas sem mudar as crenças. Então, tu tem que ir primeiro para a causa, que são as crenças. Uhum. Tudo é feito disso. E tiveram coisas que foram mudando, né? Respondendo a tua pergunta, que foi acontecendo assim a mudança, porque daí eu fui mudando um tipo de crença, depois outro, e assim a realidade física foi mudando. Toda a realidade nossa externa é um reflexo da interna. Então chegou uma hora que mudou tanto internamente aquilo que eu acreditava, aquilo que eu visualizava na minha vida, que o externo foi uma consequência. E tiveram várias coisas, foram vários episódios. Eu falo que a gente tem que mudar, né, as nossas crenças, a gente tem que buscar confirmações na realidade para validar essa nova crença. Vamos supor, eu antigamente jamais quando eu vivia com essa realidade escassa, eu era uma estagiária que ganhava R$ 600 por mês. Eu não me via ainda como uma empresária de sucesso. Eu não me via ainda fazendo R$ 1 milhão. Eu não me via ainda escrevendo um livro. Mas eu tive que internalizar essa realidade primeiro dentro de mim. Quando eu comecei a internalizar e ver como que eu tinha que me ver, porque crença é do que a gente acredita. Mas a gente tem que criar uma identidade, né? Acima daquilo que a gente quer alcançar, é a forma que nós nos vemos, a identidade que a gente cria de nós mesmos, né? Vocês que gostam desse assunto de espiritualidade, nós somos essência. A essência, ela pode criar a identidade que quiser. E nós podemos mudar a identidade. Eu posso ser a empresária, eu posso ser, né, a escritora, eu posso visualizar agora criando outro tipo de negócio. Né? O homem que decide ser um jogador de futebol, ele cria aquela identidade de ser jogador de futebol. A gente pode mudar a nossa identidade a partir da nossa essência. Então, eu fui criando essa identidade da Larissa empresária, né, que tinha que ter mais responsabilidade, que tinha que ter mais compromisso, que começou a se vestir bem, né? Antes, nossa, era completamente o oposto, que gerenciava as finanças. E quando eu comecei, então, a criar essa nova identidade, minhas ações foram um reflexo disso, foi um efeito dessa nova identidade que eu criei. E aí foram várias coisas que foram acontecendo, as confirmações. Então, ok, eu criei essa identidade. Qual que foi a confirmação? Então, tá, se eu criei essa identidade minha, tendo sucesso, escrevendo um livro, tá, confirmação de que você, de fato, escreveu um livro, né? Eu não posso criar e não fazer nada. De que eu sou merecedora de estar em muitos ambientes. Então, né, que nem eu falei para vocês, que eu saí aqui de um lançamento. De uma reunião de negócios, né? E eu encontrei pessoas que eu acompanhava anos atrás. Cruzei com o Felipe Tito, cruzei com o dono da Oakberry, né? Enfim, com a Juno Remosa, que foi através dela que eu criei o meu primeiro negócio, que eu comecei o meu Instagram também, ela que é da Raoma, pessoal do Desinchar, enfim, que é tudo do ecossistema da Moriá Investimentos. E foi, assim, uma realidade que, quando eu me dei conta, caramba, eu visualizei tudo isso anos atrás, né? Mas eu tive que começar a agir, ou seja, buscar as confirmações. Então, ir nos ambientes certos, sabe? Me conectar com as pessoas certas, me posicionar no Instagram, criar meus treinamentos em eventos. Eu palestrei também, né, esse último final de semana. A gente tem que fazer a nossa parte. Quando a gente mais busca essas confirmações daquilo que a gente está acreditando, mais a nossa realidade vai se transformando. E aí eu fiz muito curso, fiz muito treinamento. Esses 6 anos, eu comecei a estudar em 2016, Lei da Atração. E através do livro O Segredo, ele foi meu primeiro despertar para entender o poder do pensamento, mas é só o início. Então, me tornei uma estudiosa da Lei da Atração, né? Em 2016, então, 8 anos. E não parei desde então. Estudei tudo que você pode imaginar. Tudo. Napoleon Hill, Joseph Murphy, né, do Poder do Subconsciente. Estudei muito Joe Vitale, Joe Dispenza. Eu li tudo. Toda a coleção de Napoleon Hill eu li, Bob Proctor. E me tornei uma fanática, assim, por estudar desenvolvimento pessoal, né? E eu falo de lei da atração, mas é uma das leis universais. Então, tem dezenas de leis universais. E a partir disso eu fui entendendo e mudando, então, minhas crenças, né? Foram essas viradas de chave. Né? Eu posso citar inúmeras, mas foi essa busca, né? Porque todo aquele que bate, a porta será aberta. E não bateu em nenhum momento, nesse momento de transição, né? De mentalidade, não bateu em você uma síndrome de impostora? De tipo, pô, mas eu não sou essa. Como se o seu cérebro, a sua mente estivesse te puxando pra Lari de antes. Como se você estivesse sendo falsa. Sim. Não tô sendo eu mesma.
Como Essa é você uma- lidou com isso? Isso é uma sabotagem. Uhum. E a pessoa que tenta mudar vai vir, mas é ela mesma. Fala, o maior inimigo da pessoa é ela mesma, é o seu ego, que vai tentar dizer, não, você não é isso. Mas é você que define quem você é, né? Nós, em essência, definimos. E as pessoas vão ser só vão aparecer no nosso caminho para validar a nossa crença. Se tu não te sente, por exemplo, como um empresário de sucesso, alguém vai aparecer no teu caminho para validar isso que tu acredita sobre você mesmo. As pessoas no nosso mundo externo são apenas são atores, né, no filme na nossa vida para confirmar uma crença, algo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Então o outro ele aparece no nosso caminho para validar uma crença nossa. E isso tem muito, você fala, né, que tem muito a ver com o pensamento e o sentimento. Mas o pensamento eu consigo trabalhar, eu consigo entender de fazer exercícios, de afirmação e tal. Mas eu não consigo ainda entender como eu posso mudar o meu sentimento. Porque às vezes eu penso que o sentimento ele é uma consequência do que eu penso. Não sei se está certo, mas como que eu poderia... Existem técnicas, maneiras de que eu posso ter um sentimento diferente do que eu tenho no meu dia a dia? Como eu faço isso? Sim, o teu sentimento ele já é uma consequência, já é um efeito daquilo que tu acredita. Então tudo é causa e efeito. E o efeito o sentimento que já é um efeito, ele vai ser decorrente daquilo que tu tá acreditando. Mas existem várias coisas que podem interferir ou não, né? Hábitos saudáveis que podem estar ali, às vezes, impactando na tua vibração, no como tu te sente. Então, qual que é a tua maior dificuldade hoje, por exemplo? Que sentimento é esse que tu diz? Por exemplo, ser mais produtivo, assim. Lidar mais com problemas, assim, de falta de foco, essas coisas, por exemplo. Tu não tem foco. Não. E tu te sente como uma pessoa que não tem foco. Tu te visualiza como essa pessoa. Exato. Mas outras pessoas falam que eu tenho, então isso é engraçado. Então, o outro tá validando algo que tu já acredita sobre você. Por isso que mudar a identidade é um desafio. Porque não é só sobre como tu te enxerga, mas como tu acha que as outras pessoas te enxergam. E como as outras pessoas de fato te enxergam. Por isso que, sei lá, vai fazer uma viagem, vai para outro país, fica 3 meses fora. É mais fácil criar uma identidade em outro lugar, que tu não tem as pessoas por perto, a rotina por perto, que serve só para confirmar isso que tu já tá acreditando sobre você mesmo. E claro, de novo, né? Hábitos. Então, o que traz mais foco? Realmente, meditar ao longo do dia, ter um momento de meditação, ter disciplina com a rotina, ter hábitos saudáveis, comer comida saudável, né? Tem coisas hoje que podem realmente ajudar a dispersar, como muito medicamento, efeitos do álcool, né? E isso vai atrapalhando. Então, a gente tem que visualizar toda a nossa rotina como todos os cuidados que estão tendo, né? Tanto a nível espiritual quanto a nível o que eu tô comendo, o que eu tô colocando para dentro do meu corpo. Isso pode estar afetando positivamente ou negativamente, né? O nosso corpo é um templo, a gente tem que cuidar bem dele. E tem a lei da atração, né? Que a gente está comentando, mas antes tem a lei da vibração, correto? Como que se dá essa? O que é essa a lei da vibração? Sim, porque a lei da atração você atrai o que você vibra. Então, o que vem antes? A lei da vibração. Nós atraímos aquilo que vibramos. Tudo nesse mundo é energia, né? Tudo vibra. A matéria é uma ilusão. Então, tá tudo vibrando. Né? Não sei se você conhece o experimento da dupla fenda. Sim, de física quântica. Isso, resume. Tudo já existe em infinitas possibilidades e o nosso olhar de observador que colapsa a função onda, que colapsa uma possibilidade, né? Então, nessas infinitas possibilidades, se eu observo alguma coisa e desejo alguma coisa, eu aumento a possibilidade, a probabilidade daquilo acontecer. E minha crença acerca daquilo é que faz colapsar ou não. Total E a matéria frequência? escura, né? A frequência, ela entra nessa... Sim, é que A frequência e a vibração, elas andam de mão dada, certo? tem uma frase que vai ajudar a entender, né, a diferença de energia, frequência e vibração. Tudo é energia. E essa energia vibra em diferentes frequências e velocidades. Tá. É uma energia que vibra em diferentes frequências e velocidades. Então, a mesma coisa. Quero sintonizar, quero que toque a música da antena 1. Preciso sintonizar na antena 1. A frequência é a antena 1. Aí vai tocar a antena 1. Entendeu? É a mesma coisa na nossa realidade. Eu quero viver uma realidade, eu tenho que sintonizar minha frequência para acessar essa realidade. E é por isso que a física quântica, muitas pessoas que são peritos em lei da atração, elas falam bastante de física quântica, né? E elas, como que elas se relacionam? Através dessa vibração de frequência? O que mais tem da física quântica na lei da atração? Olha,
tem O Dr. Joe Dispenza fala muito Sim, disso. fala muito. E esse é um dos estudos que eu trouxe da dupla fenda. Ele resume tudo que precisa saber dentro da física da mecânica quântica. Tudo já existe em infinitas possibilidades. Tem um experimento que mostra isso, né? Se eu for falar todo experimento aqui, eu vou ficar muito tempo. Mas eu tenho um vídeo, inclusive, no meu canal do YouTube que mostra. Eu demorei um pouco para entender. Depois de um tempo entendendo, eu cheguei à conclusão e eu traduzi ele em palavras simples lá no meu canal do YouTube. E é isso, nosso olhar de observador. O que é o olhar do observador? Nossas crenças. Colapsa a função de onda. Então, e existem várias situações que vão ajudar nisso ou não. Às vezes a autossabotagem ali que tu falou, poxa, será que eu sou essa pessoa? Já parou o colapso, né? De algo que tu poderia alcançar. A pessoa que quer uma determinada vaga de emprego, né? Ela tá ali, colocou ansiedade, dúvida. Já parou o processo de cocriação. Por isso, quando tu quer alcançar algo, tu precisa ter plena confiança de que já é real, de que você já tem aquilo. E você é o que eu chamo de fé inabalável, né? O que é o contrário da fé? É a dúvida e o medo. É o medo. Então, isso é bíblico, né? Tudo que você pedir em oração, crendo que recebeu, receberás. É crendo que você já recebeu. E não que vai receber, crendo que você já recebeu. Essa é a grande virada de chave, né? Sim, essa é a grande virada de chave. E as pessoas às vezes, tá, Lari, o que é fé, então? Fé é sobre crer, eu preciso crer. Fé não é crer, fé é saber. Fé é saber que aquilo vai acontecer. Se eu largar o livro, o que vai acontecer? Vai cair. Então, você precisa crer que vai cair ou você só sabe que vai acontecer? Eu Só sei. Tem uma diferença grande, né? Exato. E assim, eu entendo a essência do verbo crer, mas as pessoas não levam da forma que é. Aí a pessoa se vê crendo, tendo que crer a todo momento. E no fundo ela não está crendo. Porque Que tá no futuro, né? Eu preciso crer quando vê tá naquela situação. Será que eu tô crendo? Mas, meu Deus, eu preciso crer. Não está crendo. Quando a pessoa só sabe que vai acontecer, é isso. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que eu vou chegar a 100 mil inscritos. Eu sei que eu vou chegar nisso de sucesso. Eu sei que eu vou estar em tal lugar. Eu sei que tal coisa vai acontecer. Então, fé é saber. É saber que tal coisa vai acontecer. Nossa, sensacional. Sim, e como que a comparação com os demais, né? Mídias sociais ou até um empresário acima de você, uma pessoa que tem um cargo que você quer ter, mas você às vezes inveja ele. Como que a inveja pode atrapalhar nessa sua crença de que você vai chegar lá? A inveja, na verdade, ninguém precisaria ter inveja. Se as pessoas soubessem que podem cocriar o que quiserem, não tem necessário ter inveja. Porque a pessoa pode, inclusive, adquirir as habilidades de tal pessoa, criando aquela identidade. Se a pessoa entender realmente o poder da cocriação, de tu criar uma nova identidade e realmente ser aquela pessoa, não tem o mínimo sentido tu sentir inveja de ninguém. Isso é que eu ensino, né? Através do meu método de visualização magnética. Porque na teoria parece simples. Na prática também é simples, mas não é fácil. Porque existe autossabotagem. Mas é simples. Você criar aquela identidade de quem você quer ser e você pode se modelar alguém. Ou com quem que eu me inspiro? A postura de tal pessoa, o jeito daquela outra. Por exemplo, quem é criança e quer ser um jogador de futebol, é muito comum a criança que vai se modela... E isso dá muito Faz o certo. cabelo do Neymar, né? Usa a mesma chuteira. E não só isso, mas internamente, né? Como que eu me vejo? Então, a pessoa começa a modelar o jeito de jogar. E por que dá muito certo com criança? Elas não têm tantas limitações como os adultos, né? O adulto vai crescendo e já vai achando aquilo impossível. Não, é extremamente fácil. É extremamente simples. Você desenhar aquela identidade daquela pessoa e ter crenças que são compatíveis com aquilo que quer alcançar. Então, qual que é a nova crença, né? Eu acredito que eu posso, então, ser o menino, ser o jogador de futebol de sucesso, a mulher que quer ser empresária de sucesso, que quer fazer R$1 milhão em vendas, que quer atingir 1 milhão de inscritos, 100 mil inscritos. É isso, é você acreditar em essência. E a questão é acreditar de verdade, porque existe uma grande diferença entre acreditar e achar que está acreditando. Quando você acha que está acreditando, você não acredita de verdade. E aí muitas pessoas me perguntam, Lari, como que eu sei que eu estou acreditando? Quem está acreditando não precisa nem fazer essa pergunta, porque aceitou a nova crença, já está acreditando naquilo. E a realidade vai provar isso, vai ser um reflexo, né, um efeito da nova crença. Então não tem acreditar um pouquinho. Aquele 0 ou 1, né? Ou não acredita nada ou acredita 100%. Eu acredito. Eu acredito que eu vou chegar lá. Só que no fundinho você duvida. Então você já não está acreditando. Não. O acreditar é aceitar. E já é. É saber, né? É saber. Mas você não acha que isso tá muito a ver
tem muito a ver com a autoestima das pessoas. Talvez Também. elas não consigam acreditar por baixa autoestima. Total. Por essa identidade que elas criaram, essa identidade, essa autoimagem da pessoa que tem baixa. É engraçado falar baixa autoestima, né? Porque o português é um pouco contraditório. Mas enfim, baixa estima. E aí as pessoas vêm para confirmar ainda mais isso. Sabe aquela pessoa que é tímida e vem o pai e a mãe e falam: você é e valida ainda mais isso, né? Você é tímida. Né? A pessoa começa a acreditar ainda mais que é tímida e vai criando cada vez mais, construindo e intensificando essa identidade. Então, eu falo que tem que ter um processo para isso, né? Então, mas esse exemplo da tímida foi muito bom, porque, por exemplo, imagina que eu tô querendo perder uma identidade de timidez, mas aí eu vou ter que falar, sei lá, em público, apresentar um trabalho na faculdade, ou a pessoa vai falar na igreja, alguma coisa assim, e ela fica totalmente nervosa, gagueja, sei lá, tem ataque de ansiedade. Aí esses sentimentos vão fazer ela acreditar que ela é aquilo. Como que ela passa dessa barreira? Daí é um processo inverso. Você vai ter que enfrentar e esse enfrentar, né, da maneira certa, vai desconstruir a crença de que você é tímido. Então tem que ter uma firmeza e uma coragem nisso, né? Eu já fui extremamente tímida a ponto de não conseguir levantar a mão na sala de aula. Eu tive que ir desconstruindo isso, mas enfrentando. Porque se a pessoa tá lá, não, eu não vou falar em público porque eu sou tímida. Então eu estou reafirmando a crença. Eu estou afirmando com mais intensidade ainda a crença de que eu sou tímida. Então eu preciso enfrentar isso. E claro que existem técnicas práticas para melhorar essa postura, né, perante o palco. A tua postura mesmo, né? Quem já chega assim, isso vai trazer mais medo ainda. Então, que a postura, ombros para trás, a nossa comunicação não verbal tem muito poder, né? A forma que a gente respira. Então, as pessoas não percebem que essa respiração curta vai deixando mais nervosa ainda. Não, tem que respirar profundamente. Isso vai aliviando e enfrentar. Tem que ter uma coragem inabalável para subir e enfrentar. E aí, esse novo efeito vai impactar na nova causa, né? E aí, isso, um vai retroalimentando o outro. Como que foi com você, por exemplo? Você falou que você tinha medo de levantar a mão. Aí você vai tendo medo toda vez, mas você continua levantando a mão, você continua indo. Mesmo talvez não fazendo um grande papel, você continua se expondo àquele ambiente, você tendo ação, né? Como você fala. Seria isso? Até um momento que você vê que não é mais aquele monstro, aquele bicho de 7 cabeças. Aí entra o meu método, que eu trabalho muito de visualização magnética. Eu visualizei muito, fechando os olhos, não necessariamente indo lá levantar a mão. Eu tô pegando um exemplo, mas antes de começar a gravar os vídeos pro YouTube, antes de palestrar, sempre visualizei, porque para nossa mente não existe diferença entre o real e o imaginado. Se eu visualizo agora, né, eu palestrando num TEDx, para minha mente é real. Visualizo as pessoas na minha frente aplaudindo, já é real. Aqui tá acontecendo. Então, e o melhor, se eu visualizo eu com postura, com coragem, com confiança, para minha mente também é real. Então, eu estou treinando, eu estou ensaiando. O Joe Dispenza chama de ensaio mental. Então, estou ensaiando como que vai ser minha performance. Na hora de fazer, eu já vou estar com muito mais confiança, porque na minha mente já aconteceu, já percorreu aquele circuito. E para ela foi real. No documentário O Segredo, eles mostram que não houve diferença nas áreas acionadas dentro do cérebro da pessoa que correu e da que imaginou que estava correndo. As mesmas áreas foram ativadas. Então, a nossa mente tem muito poder, só que as pessoas não usam isso ao seu favor. Se as pessoas soubessem o quanto que isso tem poder, visualizariam quando acordassem o sucesso, aquele acordo sendo fechado, o contrato sendo assinado, um bom desempenho na palestra, um bom desempenho na apresentação do TCC, de um trabalho da escola, de uma prova de natação. Michael Phelps é um que visualiza muito. Então, o Cielo também, né? Totalmente. Então, eu criei o meu método de visualização magnética pensando nisso, criar aquele cenário, aquilo que eu desejo alcançar, visualizar e trazer emoção, porque de nada adianta, né? Não sinto que é real, não. Trazer aquela emoção. Aí, para minha mente, foi real. Na hora que eu vou fazer, já está ensaiado na minha mente. E assim foi para muita coisa na minha vida, né? Eu visualizava eu fechando o contrato do meu apartamento, eu assinando o contrato, eu fechando um contrato de um negócio que eu queria muito, que aconteceu esse ano. Eu publicando o meu livro, ele na Amazon, eu com o meu corpo transformado, porque eu ganhei 23 quilos de massa muscular, eu era muito magrinha antes. Então, tudo eu fui visualizando, às vezes até mesmo em eventos, não só conquistas, assim, financeiras ou materiais, mas, assim,
quero criar um networking com tal pessoa. Já visualizo eu lá chegando, falando com ela, sabendo falar. Eu não sabia fazer isso antigamente. Eu chegava, eu gaguejava, eu não sabia, eu esquecia quem eu era. Depois, meu Deus, eu tive que, treinar calma, respira. E aí isso foi treinando minha mente a ponto de hoje, assim, tudo que eu quero e visualizo, o resultado não tem como ser diferente. É como eu visualizei ou até melhor do que eu visualizei.